Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de Cálculo 1, nós seguiremos no estudo das derivadas e nesse vídeo nós vamos explorar uma situação um pouco diferente em que a nossa y ela não é dada explicitamente em função de x. Então, para derivar uma função nessas características, nessas condições, nós precisaremos de uma ferramenta nova que é chamada de derivação implícita. Então o que acontece, pessoal, é que até o momento, os casos que nós trabalhamos, nós tínhamos a y explicitamente em função de x. Nesse sentido, era sempre uma y de um lado e do lado de cá era uma função de x, uma f de x. Então quando nós queríamos derivar isso, nós derivávamos os dois lados, utilizávamos ali as regras que nós estabelecemos até o momento e encontrávamos quem era essa y'. Então, por exemplo, se nós tivéssemos o caso em que essa y era igual a, sei lá, exponencial de x que multiplica cosseno de x. Como que eu faço para derivar essa função? A gente aplica nossas regrinhas, Aqui nessa passagem, a gente deriva dos dois lados, então calculamos aí a derivada dos dois lados, e nós obtemos que o y', que é o que a gente quer, é igual. Aí como nós temos um produto, exponencial de x vezes cosseno de x, utilizamos as regrinhas que nós já vimos, então fica a derivada do primeiro, que é a própria exponencial, que multiplica a função que está à frente, ou seja, cosseno de x, mais a derivada do segundo, que é menos seno de x, que multiplica a primeira função, que é e de x. Então essa aqui é a derivada, já chegamos quem que é o y'. Acontece, pessoal, que em alguns casos nós não temos a y dada explicitamente em função de x. Por exemplo, vamos passar aqui os slides, vamos supor que nós temos uma condição tipo esse exemplo 4. Note que nós temos uma equação que está envolvendo x e y. Se eu tomar o y como sendo uma função de x, supor que isso acontece, como é que eu faço para derivar? Note que esse caso, embora ela não esteja explicitamente em função de x, a gente consegue fazer alguns ajustes para escrever ela em função de x, não é? Por exemplo, como é que eu posso fazer nesse caso? Eu posso jogar esse 1 para lá, depois jogar esse x² também e passar o 2 multiplicando, concordam? Então o y vai ficar 1 menos x² vezes 2, ó. Nós temos que isso daqui é a nossa y. Então, nós recaímos num caso semelhante a esse do quadrinho, que nós temos a y escrita explicitamente em função de x. Bom, se eu quiser encontrar a derivada nesse caso, o que a gente faz? Deriva os dois lados conforme nós fizemos agora. Tranquilo, pessoal? Nenhum segredo. Até se você quiser pensar aí, neste caso, ficaria 2 vezes a derivada desses parênteses, que é menos 2x, então ficaria 2 vezes isso, ficaria menos 4x. Essa seria a nossa resposta. Fim de papo. A questão, pessoal, é que isso que nós fizemos aqui de isolar o y, eventualmente pode não ser possível. Então, por exemplo, vamos pegar esse caso aqui, que vai ficar mais claro na hora que a gente abordar um exemplo. Então, veja que nós temos uma expressão, uma equação com y e x, semelhante ao do exemplo 4. Entretanto, agora, nós não conseguimos isolar o y. Pode tentar se você quiser. Eu posso colocar o y em evidência aqui, posso passar dividindo, completar quadrado, o que quer que você queira fazer aqui, não vai funcionar. Isso porque, neste caso, realmente não é possível que a gente isole o y. Então, será que em situações como essa, a gente não consegue encontrar o y', Nós não conseguimos derivar essa função? E nós conseguimos. Para isso que nós precisaremos dessa técnica da derivação implícita. Então, nós vamos derivar, encontrar o y' normalmente, só que sem escrever ele explicitamente em função de x. Beleza? Então, passando aqui rapidinho os slides, é isso que está escrito, o método da derivação implícita nos permite calcular a derivada de uma função com essas características, numa equação tipo essa. Então, vamos resolver esse exemplo, pessoal. Eu vou fazer aqui com vocês, eu vou explicar para vocês em 3 passos, tá? Então, eu vou resolver com vocês utilizando esses 3 passos, que eu acho que é mais fácil de vocês se organizarem, mais difícil de vocês errarem. Porém, mais para frente, já no próximo exemplo, eu vou pular o primeiro passo, porque eu acho que fica muito carregada essa notação que eu vou explicar para vocês. Mas principalmente para quem tem um pouco mais de dificuldade, tem mais facilidade de errar ali as continhas, façam dessa maneira como eu vou ensinar agora, tudo bem? Quem já se sente mais à vontade, que já está mais tranquilo com isso, aí parte para a segunda maneira que eu vou fazer. É a mesma coisa, tá? É só com uma anotação um pouquinho maior que vai mostrar a dependência dessa y em relação a x, que é para vocês não se esquecerem de utilizar a regra da cadeia. Daqui a pouco vai ficar um pouco mais claro, mas vamos lá. Como que eu vou fazer o primeiro passo? O nosso objetivo é encontrar o y', determinar o y'. Então eu vou colocar aqui como um passo 1, eu vou querer que vocês troquem tudo que é y naquela equação por f de x. Então eu vou trocar y por f de x. Por que eu vou fazer isso? Justamente para eu não me esquecer em nenhum momento
que essa y está dependendo de x, que ela é uma função de x, dada implicitamente, né? Está escondidinha ali, mas ela depende de x. Isso é muito importante conforme vocês verão. Então vamos fazer nesse caso, pessoal. Eu vou dando os passos aí, vou escrevendo em preto e já em paralelo vou resolvendo o exercício. Ó. Então fazendo essa passagem, como que fica aquela equação do exercício? Ela vai ficar x, que multiplica y ao quadrado, então fazendo essa troca que eu pedi, vai ficar f de x elevado ao quadrado, mais 2 vezes agora f de x elevado ao cubo. Isso aqui ficou igual a x menos 2 vezes y, que agora é f de x. Ó. Então essa foi a primeira passagem que eu pedi para vocês, que é a que eu vou pular depois, tá? Mais para frente eu vou trabalhar simplesmente com y mesmo, porque fica um pouquinho menos carregado, né? Mas vamos fazer dessa maneira agora. O segundo passo, pessoal, agora vai ser o quê? Derivar dos dois lados. Assim como nós fizemos nesse caso aqui, ó, veja, nós derivamos dos dois lados e encontramos o y'. A questão é que agora, quando a gente fizer isso, nós não vamos obter o y' já de graça. Não vai chegar assim, y' é tanto. Mas ele vai aparecer na expressão, né? Agora no nosso caso como f' de x, porque eu fiz essa troca. Mas ele vai aparecer na expressão e depois nós vamos fazer o terceiro passo para decidir quem é ele. Mas nesse momento aqui é a mesma ideia. Vou derivar dos dois lados. Ó. Então esse é justamente o nosso segundo passo. Ó. Derivar essa expressão aí dos dois lados, né? Então derivar dos dois lados. Não esqueçam, né, pessoal? Se você vai derivar de um lado, tem que derivar do outro também, né? Então derivar dos dois lados. Muito bem, façamos isso, pessoal. Então eu vou até escrever uma passagem a mais, ó. Eu vou derivar o nosso lado esquerdo, então eu vou derivar essa função, né, que é x que multiplica f de x ao quadrado mais 2 vezes f de x ao cubo. Então eu vou derivar isso daqui, ó, vou colocar um linha aqui, ele vai ficar igual a derivada do lado de cá, né, que era x menos 2 vezes f de x. Muito bem, pessoal. Agora que é o momento um pouquinho mais crítico que eu quero que vocês tomem bastante cuidado, né? Como é que eu derivo essa expressão que está do meu lado esquerdo aqui? Veja, eu vou derivar, isso aqui é uma soma de duas funções, então eu preciso derivar cada uma delas, né? Eu derivo cada uma e somo os resultados. Até aí tranquilo. Como que eu faço, pessoal, para derivar esse primeiro termo que eu estou circulando aqui com o mouse? Ó? X vezes f de x ao quadrado. Veja que aqui nós temos uma função elevada ao quadrado, né, uma f de x, e aqui nós temos um produto. Então as nossas regras de derivação, elas precisam continuar sendo aplicadas, né? O nosso sistema não mudou aqui, a regra do jogo é a mesma, a gente tem que aplicar as regrinhas de derivação. Então, ó, neste caso, como é um produto, eu preciso utilizar a regra do produto, e como eu tenho uma função elevada ao quadrado, eu preciso utilizar a regra da cadeia. Ou já utilizar aquela ideia geral que é u elevado ao quadrado, né? Que nós estabelecemos aí uns 2 vídeos atrás. Quer ver? Vamos escrever que vai ficar um pouquinho mais simples do que eu estou dizendo, mas ó, vou calcular essa derivada. Então vai ficar derivada, só estou derivando esse primeiro termo, ok? Então vai ficar derivada do primeiro, que é 1, vezes o segundo, então aqui 1 vezes f de x ao quadrado, então tudo isso aqui é elevado ao quadrado, mais o primeiro, né, x, vezes a derivada do segundo. Quanto que fica a derivada de u ao quadrado? Lembra? Fica 2 vezes u elevado a 1 vezes u'. É isso que é importante, pessoal, vocês não esquecerem desse linha, porque ele aparece a derivada. Então, nesse caso, com essas notações, vai ficar ó, vezes 2 vezes f de x elevado à potência 1 vezes f' de x. Ó. Então, é por isso que eu coloco o f no lugar do y, que é para vocês não se esquecerem que essa f depende de x. E quando eu tenho coisas tipo essa, eu preciso utilizar a regra da cadeia. Tudo bem, pessoal? Eu vou seguir aqui como exemplo, mas qualquer coisa pensem um pouquinho. Isso é extremamente importante. Se você esquecer esse linha aqui, ó, você vai errar todo o exercício. Beleza? Vamos lá agora, vamos para esse segundo. Então esse primeiro termo já está derivado. Agora, quanto que dá a derivada de 2 vezes f de x elevado ao cubo? Bom, tem uma constante, então eu vou manter essa constante para fora, né? Então vai ficar 2 vezes a derivada dessa potência. Bom, quanto que dá a derivada dessa potência? Análogo ao que nós fizemos. Vai ficar 3 vezes f de x ao quadrado vezes a derivada que está dentro. Então vai ficar 3f de x ao quadrado vezes f'. Multiplicando por aquele 2, pessoal, vai ficar 6f de x elevado ao quadrado, tudo isso aqui então ao quadrado, que multiplica f' de x. Muito bem, então essa é a nossa derivada. Novamente, né, não pode esquecer desse f'. Veja que é semelhante, né, pessoal? Aqui ficou uma potência 1, aqui uma potência 2, porque nós utilizamos a regra do tombo aí. Certo? Vamos derivar o lado esquerdo é mais fácil, né? Quanto que dá a derivada de x? É simplesmente 1. Quanto que dá a derivada de 2 vezes f de x? Aqui fica 2 vezes
f' de x. Então, pessoal, não se confundam, né? Ah, não, mas eu vou viciar nesse negócio de que eu tenho que multiplicar por f'. Então, a derivada de f de x é f de x vezes f'? Não, não tentem inventar, tentem compreender. O que nós estamos utilizando aqui, né, nesse caso do lado esquerdo, é aquela ideia da regra da cadeia com u. Então, fica, por exemplo, a derivada de u ao quadrado é 2 vezes u vezes u'. Mas se eu estou derivando simplesmente u, é só u'. Então, aqui ficou só f'. Tudo bem, pessoal? Então, beleza. Então, isso aqui encerra o segundo passo. Ó, nós derivamos os dois lados e obtivemos aí o f', que seria o y' no caso anterior. Então, veja, eu vou até voltar o quadrinho aqui. Nesse caso, nós já tínhamos o y', já direto. Ó. Foi o mesmo procedimento, só que nós já tínhamos ele explícito. Aqui ele ainda está no meio dessa bagunça. Então, qual que vai ser o nosso terceiro passo? Isolar ele, porque é isso que eu quero, né? Eu quero obter quem é o f', né? Quem é o y'. Então, esse é o nosso passo número 3, vamos colocar ele aqui. Então, o que nós desejamos aqui, né, é isolar o f' de x, né, ou o y' se você estiver usando a outra anotação. Então, é isso que nós vamos fazer. Muito bem, pessoal, eu vou tentar apertar um pouquinho para caber aqui, mas a ideia é assim, ó, nós vamos jogar tudo que tem f' para o nosso lado esquerdo e o que não tem f' para o nosso lado direito, tudo bem? Então, vamos escrever aqui, ó, quem que tem f' aqui? Esse primeiro termo não tem, tá vendo? Então, eu vou grifar os caras que tem f' aqui, ó. Este primeiro não tem, esse segundo tem, ó. Então esse aqui tem f', eu vou jogar ele para o lado esquerdo. Esse aqui tem f', eu vou deixar ele do lado esquerdo mesmo. E esse aqui também tem f', ó. Então todos esses em vermelho tem. Então vamos jogar ele para lá. Eu já vou fazer uma passagem aqui, tá, pessoal? Para poder caber, eu já vou colocar o f' em evidência. Ó. Então f' de x está multiplicando quem? Vamos lá. Esse primeiro termo que eu risquei aqui em vermelho, ele está multiplicando 2 vezes x vezes f de x, ok? Então esse aqui é o nosso primeiro termo, 2x f de x. Agora aquele segundo vai ficar mais 6f de x ao quadrado, certo? Então, isso que nós tínhamos até aqui. E agora, quando eu passo esse para lá, né, ele vai ficar mais 2, tudo bem? Então, fica aqui, somando 2. Beleza. Então, agora, o que não tem f', eu vou deixar do nosso lado direito. Então, ele vai ficar 1 menos f de x ao quadrado. Só isso que sobrou para nós aqui, né? Então, f de x elevado à potência 2. Beleza, pessoal? Olha que beleza agora, então. Nós já temos isso daqui e nós queremos isolar o f'. Então é só matemática básica, né? O que eu vou fazer é jogar tudo isso que está dentro do colchete dividindo, tá bom? Deixa eu só dar uma ajeitada no nosso tamanho aqui para caber, ó. Eu vou jogar isso aqui um pouquinho para cima. Então, beleza, ó, ficou um pouquinho espremidinho aí, mas pelo menos agora cabe. Só para a gente concluir, pessoal, essa passagem que eu falei agora com vocês. Então, vamos escrever aqui na frente um logo. Eu vou isolar o f', que esse é o nosso objetivo, né? Então, quem que é o y' ou o f' de x? Ele vai ficar essa expressão que estava do nosso lado esquerdo, ou seja, 1 menos f de x elevado ao quadrado. Isso daqui quocientado pela expressão que estava dentro dos colchetes ali, né? Que é 2 vezes x vezes f de x, mais 6f de x elevado ao quadrado, né? Mais 2. E acabou, pessoal. Essa aqui é a nossa expressão, né? Vamos destacar ela de amarelo. Mas essa daqui, então, é a nossa derivada, né? O nosso f' de x. Uma observação importante, antes de eu destacar esses passos, né? É que note que do nosso lado direito aqui, né, pessoal, não apareceu nenhum f'. E isso não pode aparecer, porque senão a gente não vai encontrar quem é o f'. Se do lado de cá ainda tiver f'inhas no meio ali, nós não vamos ter isolado ele. Então isso é importante, né? Por isso que nós jogamos todo mundo que tinha f' para o lado esquerdo para a gente conseguir isolar ele. Então notem isso, observem isso que é bem importante. Tudo bem, pessoal, acho que fica claro, né? Deixa eu só destacar os nossos passos aqui, né? Então esse aqui é o nosso primeiro passo, que conforme vocês verão no próximo exemplo, ele é evitável, tá bom? Eu recomendo que vocês façam assim de início para vocês não se perderem. Depois aqui nós precisamos derivar os dois lados. E por último aqui, isolar o f', né? Ou o y'. Beleza, pessoal? Então é assim que a gente faz derivação implícita. Segue esses 3 passos e aí você encontra quem é o f'. Quer ver? Eu vou passar os slides aqui, ó, mas é o mesmo princípio. Deriva os dois lados. Os slides usam... eu estou usando uma outra anotação, pessoal, que é essa aqui do dy, né? Mas é a mesma coisa, tá bom? Então vocês fazem isso daqui e depois o que vocês vão fazer, né? Continuando a resolução aqui, é isolar, ó. Então quando vocês isolam, vocês obtêm essa expressão, que trocando o y por f de x, né? Igual nós fizemos ali, é a mesma coisa que nós obtivemos. Tranquilo, pessoal. Acho que fica razoável aí, né? A maneira de seguir. Mas é sempre dessa maneira, seguindo esses 3 passos. Certo? Vamos fazer um outro exemplo aqui, então. Um exemplo 6. Nós temos uma outra expressão, tá vendo? Nós temos uma outra equação aqui agora, em termos de x e y.
Novamente, no item A, eu quero determinar quem é a derivada, então eu quero calcular aqui utilizando derivação implícita. O item B, pessoal, um pouco mais elaborado e desafiador, eu quero determinar qual é a equação da reta tangente em um ponto dado. Então veja que eu já estou recaindo naquele contexto que nós estudamos inicialmente, né, de reta tangente aí. Vamos lá, vamos fazer aqui, vamos para um quadrinho branco, então se você quiser dar um pause aí para copiar, fique à vontade. Nesse caso, pessoal, até para vocês se acostumarem, eu não vou utilizar o primeiro passo lá, não vou utilizar trocar o y por f de x, eu vou trabalhar com y, porque para mim é tranquilo eu não esquecer que o y depende de f. Aí fica a critério de você. Se você achar que não, eu não vou me confundir, eu não vou esquecer, sossegado, pode trabalhar aí. Então, pessoal, já direto, ó, o que eu vou fazer aqui, né, vou colocar como exercício 6 aí, né, para a gente já saber onde a gente está trabalhando, né, então esse aqui é o nosso exercício. E o que a gente vai fazer é, inicialmente, derivar os dois lados. Então, derivando os dois lados, o que nós temos ali, né, já é o seguinte. Como eu já vou trabalhar com y e y', vamos derivar esses dois lados, pessoal. Então, eu vou fazer uma passagem a mais, embora não precisasse, vou até fazer aqui na frente que cabe. Como que fica, então, a derivada do lado de cá? Então, a derivada de 2x² mais y², tudo isso daqui ao quadrado. Então, a derivada disso tem que ser igual a derivada da expressão do lado direito, que é o 7xy mais y². Então, só escrever essa passagem para a gente saber o que a gente vai derivar. Então, semelhante ao caso anterior, pessoal, como a nossa y depende de x, né, é uma f de x, então eu tenho que utilizar a regra da cadeia. Eu vou escrever, pessoal, veja se vocês ficam à vontade com isso. Esse 2 eu vou manter ele de fora, porque ele é uma constante. Agora eu vou derivar esse parênteses ao quadrado, ó. Então, esqueçam o que está aqui dentro a priori. Isso aqui é uma função, certo? Então, aqui eu vou utilizar a regra da cadeia, ó. Então, vai ficar 2 vezes tudo isso daqui elevado a 1 vezes a derivada que está aqui dentro, certo? Então, vamos escrever, pessoal. Vai ficar 2 vezes, né? Multiplicando por aquele 2, 4, que multiplica o que estava ali dentro, né? Então, era x² mais y², tudo isso elevado à potência 1. Agora, vezes a derivada do que está aqui dentro, ó. Eu vou escrever, depois eu coloco uma observação em cima. Mas qual que é a derivada disso daqui, desse termo? A derivada de x² é simplesmente 2x, certo? E a derivada de y², lembra? É o que nós fizemos no exemplo anterior, ó. Então, seria a derivada disso daqui, ó, de uma f de x². Então, fica como? 2 vezes f de x vezes uma f'. Nessa notação nossa, pessoal, vai ficar 2 vezes y vezes y', certo? Então, essa daqui, ó, é a derivada do lado esquerdo. Daqui a pouco eu coloco uma observaçãozinha aqui em cima. E agora vamos derivar o lado direito, pessoal. Então, quanto que dá a derivada de 7 vezes xy? Então, isso aqui vai ficar 7 vezes a derivada daquele produto, que fica, ó, a derivada do primeiro, então é 1 vezes o segundo, ou seja, 1 vezes y, mais x vezes a derivada do segundo, que é simplesmente y'. Ok? Então, isso daqui tudo mais a derivada de y² que nós acabamos de fazer, que é 2 vezes y vezes y', certo? Então, só para quem tiver um pouquinho mais de dificuldade, eu vou deixar uma observação aqui em cima. Ó. Esse termo todo aqui, né? Ele é o quê? Ele é a derivada de x² mais y² derivado. Ó. Então, esse termo todo aqui, tá? Que está dentro desses parênteses, é a derivada desse termo. Só para você saber de onde que surgiu, né? Porque nós utilizamos a regra da cadeia para a parte de fora e ali dentro também, né? Depois escrevam com mais calma aí, tá, pessoal? Muito bem, então o nosso segundo passo, que agora se tornou o primeiro, né? Ele já foi feito, tá bom? Então nós já derivamos os dois lados. O nosso objetivo agora, pessoal, é isolar o y'. Veja que aqui está um pouquinho mais carregado, né? Tem uns parênteses aqui. Então o que eu vou fazer, já no objetivo de isolar, eu vou fazer uma distributiva aqui, ó. Uma distributiva mais ou menos. Veja se vocês concordam comigo, ó. Eu vou pegar todo esse termo aqui, vou multiplicar por este primeiro, depois todo esse termo por esse segundo. Ó. Então, como é que vai ficar? O lado de cá fica simplesmente 8x, que multiplica esse parênteses aqui, né? x² mais y², mais 8y', que multiplica aqueles parênteses, x² mais y². Vejam se vocês concordam comigo, né? Eu só fiz a distributiva, eu não abri esse daqui, tá? Se você quiser abrir, não tem problema, mas a princípio não vai precisar. Entretanto, se você quiser, aí fique à vontade. Agora o lado direito, ó, vai ficar 7y mais 7xy' mais 2 vezes y'. Bom, por que eu fiz isso, né? Porque o nosso objetivo agora é deixar tudo que tem y' de um lado e o que não tem y' do outro. Eu não podia fazer isso direto, né? Porque eu tinha que tomar essa preocupação com esse cara aqui. Certo? Vamos lá. O que tem y', vamos deixar do lado esquerdo, né?
Depois eu posso até colocar umas passagens aqui do lado. Nós vamos ver o que tem y'. Ó. Note que esse termo aqui não tem y', né? Esse primeiro termo. Esse segundo tem, ó. Então eu vou fazer uma anotaçãozinha aqui. Esse aqui tem y', esse aqui tem y' e esse aqui também tem, ó. Então, esses termos que estão grifados eu vou jogar para o nosso lado esquerdo. Então, o 8y, o y' já estava aqui. Bom, só para manter o padrão do outro, né, até para caber, eu já vou colocar em evidência também. Ó. Então, o y' vai estar multiplicando quem? 8y, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado, concordam? Agora aqui, menos 7x menos 2y. Tá bom, pessoal? Então eu já fiz essa passagem novamente para caber, né? Embora aqui eu tinha mais espaço, era possível que coubesse, mas só para vocês saberem, se você quiser escrever tudo, não tem problema, né? Eu já coloquei em evidência aqui. Muito bem, agora vamos deixar o que não tem y para o outro lado, que não tem y', perdão. Então era o 7y que já estava quietinho lá, menos esse outro termo, 8x, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora, novamente, é só isolar, né? Então, quem que é o nosso y'? Vou até escrever ele um pouquinho mais para baixo. Então, a nossa derivada aí, ele vai ficar o termo que estava lá, então 7y menos 8x, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso daqui quocientado, pelo que estava dentro dos parênteses ali, que no caso é 8y, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 7x, menos 2y. Então, essa aqui é a nossa derivada, pessoal. Acabou, o nosso item A já está resolvido, vou grifá-lo aí. E fechou, então, esse aqui é o nosso resultado, né? Deixa eu até escrever ali em cima, não tinha escrito, mas esse daqui é o item A, né? Para encontrar a derivada. Então, semelhante ao exemplo anterior, né? Esse aqui era um pouquinho mais difícil porque tinham mais termos, né? Até por isso vamos destacar aqui o que nós fizemos, né? Então, nessa passagem aqui, o que eu fiz foi a distributiva, acho que nem precisaria escrever, mas eu fiz a distributiva, vamos abreviar aqui. E nesse ponto aqui, né, pessoal, foi a ideia lá de isolar. Então, vamos abreviar aqui, mas é isolar o y', certo? Então, depois vocês façam com um pouquinho mais de calma, mas essa é a nossa derivada. Razoável, né? Beleza. Agora vamos para a parte nova, né, que agora é bem novidade, determinar a equação da reta tangente. Então, eu vou para um quadrinho branco, a gente vai utilizar esse quadrinho, então eu já vou voltar para ele daqui a pouco, mas esse seria o nosso item B. O que nós queremos fazer, pessoal? Encontrar a equação da reta tangente, que eu já ensinei vocês a fazerem isso para o caso de derivação explícita, que era aquela ideia do ioiô michichô, lembra? Então, y menos y0 era igual a m, que multiplica x menos x0. Bom, isso aqui era o ioiô michichô, e quem que era esse colega aqui, ó, esse m? Lembra que nós já vimos, né? Esse carinha aqui, ele era exatamente a derivada da nossa função calculado nesse ponto, certo? Isso aqui já foi feito lá para trás, né, quando a gente trabalhou com reta tangente. Então, nesse caso, pessoal, embora possa parecer muito estranho, é a mesma coisa. Porque nós temos quem é esse x0, não temos? Ó, quem que é o x0 nesse caso? É 1, olha para os slides aqui. Ó. O y0 também é 1, e o f' a gente acabou de calcular. Por mais que ele seja esquisito, olha ele aqui. Ele está quietinho, nós sabemos quem ele é. Então, vamos utilizar essas informações, pessoal. Para esse caso, vamos até escrever aqui. Nós sabemos que x0 é igual a 1, y0 é igual a 1, e quem que é o nosso f' calculado nesse x0, né? Ou f', vou colocar x0 mesmo, mas é o f' de 1. Então, ele vai ficar essa expressão feiosa que nós tínhamos aqui, calculada nesse ponto, né? Trocando o y por y0 e o x por x0. Então, vamos escrever isso daqui, ó. Vai ficar 7y0, deixa eu decorar aqui, né? 7y0 menos 8x0, então é 7y0 menos 8x0, que multiplica x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Então essa era a expressão do numerador, né? Dividido. Vamos olhar ali, agora é 8y, x² mais y² menos 7x menos 2y. Então passando para y0 aí, né? Vai ficar 8y0, que multiplica x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. E aí aqui então é menos 7x0 menos 2y0, beleza? Vamos só confirmar aqui. Isso mesmo, então menos 7x0 menos 2y0. Certo? Então esse aqui é o nosso f' de x0, que agora a gente tem as informações, né, pessoal? Nós sabemos quem são esses carinhas. Vamos trocar, ó. Então vai ficar 7 vezes 1 menos 8, que multiplica 1 mais 1, né? 1 ao quadrado, então não tem problema, então multiplica 2. E aqui embaixo, tudo isso aqui dividido por 8, que multiplica novamente 2 aqui, né? Menos 7 menos 2. Olha que beleza, então agora é só
usar isso daqui, né? Então, quanto que dá isso aqui, pessoal? A parte de cima vai ficar 7 menos 16, então fica menos 9. Então, isso dividido por 16 menos 7, que é 9, menos 2, que é 7. Então, o nosso resultado, né, o nosso coeficiente angular, né, do m, do Yo-Yo Michichou, ele é menos 9 sétimos. Beleza? Agora é só finalizar, pessoal. Então, vamos concluir, né? Vou ter que colocar um assim aqui na frente, né? Qual que é a nossa equação da reta, pessoal? Vamos escrever aqui embaixo. Fica y menos y0, né? No caso, y0 é 1, igual a menos 9 sétimos, que multiplica x menos o x0, que também é 1. Agora vamos só isolar o y, né? Para escrever naquele esquema de y igual a ax mais b. Então, o nosso y ele fica igual a menos 9 sétimos, que multiplica x. Aí aqui ficaria, ó, vamos já fazer de cabeça, né? Fica mais 9 sétimos mais 1, certo? Então vai ficar aqui na frente mais 16 sobre 7. Então essa aqui é a nossa equação da reta tangente, ó. Vamos destacá-la aí. E aí o item B está completo, ó. Certo, pessoal? Então vamos só escrever algumas pequenas observações aqui, né? Nesse caso, pessoal, nessa passagem aqui, eu utilizei o item A, né? Então vou escrever aqui em cima desse igual. Eu utilizei o item A justamente para saber a expressão que definia a derivada. E essa aqui, né, só para a gente... Eu não escrevi antes, né? Mas isso aqui é a equação da reta tangente, né? Claro, nesse ponto, né, pessoal? A reta tangente, obviamente, que ela depende aí do ponto que a gente está trabalhando, e nesse ponto 1, essa aqui é a equação da reta, certo? Então note que é relativamente simples essa parte, né? A nossa etapa mais difícil, de fato, é essa daqui. É a gente derivar, encontrar a expressão que define a derivada, e aí depois é só substituir realmente no ponto. O que vocês não podem se esquecer é aquilo que eu observei no caso anterior, que aqui não pode aparecer y', né? Ou f' de x se você estiver utilizando a notação anterior. Porque daí você vai usar as informações para x e para y. E aí você consegue a expressão. Tá? Só para concluir, pessoal, vamos aqui para os slides. Veja, essa curva, né, essa expressão aqui, ela não é um gráfico de uma função, obviamente, já que a gente não consegue escrever y como função de x, mas isso aqui é uma curva. É essa curva aqui, ó. É um símbolo de infinito meio tortinho aí. Se você pegar esse ponto 1 e 1, pessoal, ele seria esse ponto aqui, ó, tá vendo? Eu estou apontando com o mouse aqui. E aí essa seria a equação da reta, né? Veja que a reta tangente, se a gente só tivesse traçado ela aqui, ela de fato é uma reta decrescente, né? Por isso o coeficiente angular dela é negativo, é menos 9 sétimos, certo? Então é assim que você faz, tá bom, pessoal? O que eu peço é não tentem isolar o y, porque vocês provavelmente não vão conseguir. Até pode acontecer algum caso, tipo aquele primeiro exemplo que a gente fez, que você consiga isolar, porém é muito provável que isso não aconteça. Então a ideia é realmente utilizar essa noção de derivação implícita. Aí vocês podem seguir, ou tipo eu falei para vocês aqui, fazendo esses 3 exemplos, esses 3 itens, né, esses 3 passos, que eu recomendo para os iniciantes aí, para os que estão começando, justamente para não se esquecer de utilizar a regra da cadeia para derivar f de x ao quadrado, f de x ao cubo. Depois, se você se sentir mais à vontade, aí você já pode fazer direto, utilizando o próprio y. Mas, novamente, você não pode se esquecer, né? Note, aqui para derivar y ao quadrado, o que eu fiz? 2y, y'. Eu não me esqueci em nenhum momento que esse y dependia de x, tá certo? E aí o caminho é esse. Para a reta tangente, é igual no outro caso. Utiliza o Yo-Yo Michichou, lembrando que esse m é justamente a derivada no ponto x0. Então é isso, pessoal. Então, sobre derivação implícita, o que eu tinha para fazer era isso. Qualquer dúvida podemos conversar. Apliquem e vocês verão que não é nenhum bicho de 7 cabeças aí. Então, agradeço a atenção de vocês, pessoal. Se cuidem. Abraço.